Normalmente em desenvolvimento listening, você tem a necessidade de ter 2 ou 3, no máximo, palavras para respostas. Mas neste assignment em particular, temos somente a primeira palavra escutada, que é para ser tomada como referência. Então, somente uma palavra a ser utilizada no preenchimento das sentenças incompletas, tudo bem? Tendo isso em vista, aqui temos uma atividade que envolve anotação, ou seja, você terá alguém falando e uma outra pessoa tirando notas do que está sendo falado, e você tem esses espaços em branco das anotações da pessoa para que você possa, tomando como referência o áudio, preencher. Então, nos 30 segundos iniciais que você tem para estar fazendo a sua preparação para escutar, o processo de você, de fato, se organizar da melhor maneira possível, e este é o momento mais estratégico do exame IELTS Listening, este momento antes do áudio começar, o que você faz é basicamente tentar deixar o mais visualmente explícito possível a relação entre as informações que te fazem saber quando a resposta irá por vir. E a gente sabe quando a resposta irá por vir quando nós temos certas palavras-chave que já pré-definimos que precisaremos de prestar atenção, sendo ditas de fato no áudio. Logo depois que elas são ditas, sabemos que a resposta está por vir. Então temos esse Self-Regulatory Focus Theory, que é a essência do que está sendo falado no áudio. Quando o conceito de Self-Regulatory Focus Theory estiver sendo explicado, você tem aqui, dentre os elementos que são os seus componentes principais, o ponto de Promotion Goals Focus On. É muito importante fazermos essa relação ser clara, que quando esse Self-Regulatory Focus estiver sendo explicado, os elementos serão explicados também, os componentes deste elemento, e dentre eles, esse Promotion Goals Focus On, não é? É bem provável que você escutará no áudio Promotion Goals, ou alguma palavra sinônimo desta, que logo depois dará a resposta 1. Então, quando você destaca essas palavras-chave, você define com exatidão o tipo de informação que você tem que prestar atenção, seja as palavras exatas, sejam sinônimos. E aqui também temos o mesmo processo na questão 2, Factors that affect people's focus, ou seja, fatores que afetam o foco das pessoas. Então, você tem aqui the chronic factor, o fator crônico, comes from once, vem, não é? Ou seja, quando você tiver o áudio falando de qual é a origem do perder ou do afetar do foco, definitivamente vai ter o chronic factor sendo indicado e a origem dele, e é aí que vem a resposta 2. Então é interessante nós deixarmos claro aqui a relação entre o chronic factor e a resposta 2. Temos um terceiro fator que inclusive está incompleto e que você também precisa de preencher. Então, quanto mais óbvio você for estabelecendo as relações entre os diferentes pontos que você precisa de prestar atenção à medida em que o áudio de fato ocorre, melhor para você. Porque, em essência, é isto que você precisa de realmente prestar atenção no exame IELTS Listening. A relação entre os diferentes elementos e as palavras que antecedem as questões que você tem que responder. Porque elas servem de signpost language, ou seja, vocabulário que avisa, que é como se fosse uma placa avisando quando você me escutar, ou há sinônimos de mim mesmo, a resposta irá por vir. A resposta está por vir. E assim, no final das contas, isto, quando você deixa explícito em sua mente, facilita todo o processo de leitura. Se necessário for, e isto, quando você deixa explícito em sua mente, facilita todo o processo de explicação. E se necessário for, nem deixe o áudio simplesmente tocando com os 30 primeiros segundos em silêncio. Para sua prática, mantenha pausado e vá tentando fazer este processo de destacar de palavras-chave e de preparação se tornar de certa forma natural para você. E depois você cronometra. O mais importante é também compreendermos que simplesmente aqui as questões seguem a mesma sequência do áudio. Então, a questão 1, por exemplo,
é dita logo no começo, a resposta dela, e a questão 10 é dita no final. Então, no momento em que segue a mesma sequência do áudio, pelo menos isto facilita bastante o processo de nós não nos sentirmos perdidos. Então, eu lhe desejo um ótimo assignment.